Martinho Lutero, de 1483 a 1546, foi um teólogo e monge alemão que se tornou uma figura central na Reforma Protestante, um movimento que desafiou a autoridade da Igreja Católica no início do século XVI. Há algumas curiosidades interessantes sobre ele. As 95 teses. Lutero é mais conhecido por suas 95 teses, que ele teria pregado na porta da igreja do Castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Esse ato é amplamente considerado o ponto de partida da Reforma. Nas teses, Lutero criticava a venda de indulgências, pagamentos que supostamente garantiriam a salvação, afirmando que a salvação não poderia ser comprada. Tradução da Bíblia. Lutero foi responsável por traduzir a Bíblia do latim para o alemão, o que foi um marco importante, pois permitiu que as pessoas comuns, que não liam latim, tivessem acesso ao texto bíblico. Sua tradução ajudou a unificar a língua alemã e teve grande impacto na cultura e religião da época. Rejeição da autoridade papal. Lutero questionava a autoridade do Papa, argumentando que a Bíblia deveria ser a única fonte de autoridade religiosa. Ele acreditava que a fé individual era o caminho para a salvação, e não a mediação da Igreja. O desenvolvimento da Reforma e as ideias de Lutero rapidamente se espalharam pela Europa, impulsionadas pela recente invenção da prensa tipográfica de Gutenberg, o que facilitou a cópia e a distribuição de seus escritos. Condenação e excomunhão. Em 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X, e no ano seguinte, convocado para comparecer à Dieta de Worms, uma assembleia do Sacro Império Romano. Lá, foi pressionado a renegar suas ideias, mas ele se recusou, supostamente respondendo com a famosa frase: "Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude." Vida pessoal. Lutero deixou a vida monástica e casou-se com Catarina von Bora, uma ex-freira. Eles tiveram 6 filhos e seu casamento foi considerado um exemplo de vida familiar cristã para os reformadores. Música e hinos. Lutero também era músico e acreditava no poder da música para a devoção religiosa. Ele compôs vários hinos, sendo o mais famoso Castelo Forte é Nosso Deus, em Festburg ist unser Gott, que se tornou um hino da Reforma. A Reforma Protestante que Lutero iniciou levou à divisão do cristianismo ocidental em diferentes denominações e teve profundas consequências políticas, sociais e culturais na Europa e no mundo. Era uma manhã fria de outono em Wittenberg, Alemanha, quando Martinho Lutero, um jovem monge agostiniano, caminhava pelas ruas de pedra com o coração carregado de dúvidas. Lutero, que havia se dedicado à vida monástica em busca de respostas espirituais, sentia que as paredes do convento não bastavam para acalmar seu espírito perturbado. Ele passava horas em confissão, atormentado pela sensação de que não era digno da graça de Deus. Mas, quanto mais se aprofundava nas práticas da Igreja, mais inquieto se tornava. Lutero via um abismo entre o que a Igreja Católica pregava e o que ele lia nas Escrituras. A venda de indulgências, e um meio pelo qual a Igreja afirmava que os pecados poderiam ser perdoados mediante pagamento, era a faísca que acendia seu conflito interior. Como pode o perdão ser comprado com ouro? Pensava Lutero enquanto observava as multidões, em desespero, comprando pedaços de papel que prometiam salvação. Ele não conseguia mais ficar em silêncio. Naquele dia, ele sentou-se à sua mesa, empunhou sua caneta e começou a escrever o que se tornaria as famosas 95 teses. Lutero não pretendia provocar uma revolução, mas apenas abrir um debate acadêmico. Seu ato foi de coragem, mas também de desespero. Quando ele afixou suas teses na porta da igreja do castelo, algo mudou. Não era mais um simples monge, havia se tornado porta-voz de uma inquietação que ecoava no coração de muitos. Ponto de virada, o som da porta da igreja ecoou pela cidade, e as 95 teses começaram a se espalhar. Lutero mal sabia que sua vida e o destino de milhões estavam prestes a mudar para sempre. O que começou como uma simples discussão teológica logo se transformou em um movimento que abalaria os alicerces da Igreja Católica. Lutero não poderia imaginar o impacto que suas palavras teriam. Seus escritos chegaram rapidamente a Roma, onde o Papa Leão X os recebeu com desdém, acreditando ser apenas mais um rebelde insignificante. Mas o eco das ideias de Lutero se espalhou rápido demais para ser ignorado. Enquanto as autoridades eclesiásticas tentavam silenciá-lo,
o povo começava a enxergá-lo como um profeta. Suas críticas à venda de indulgências e à corrupção da igreja ressoavam com um clamor há muito sufocado. Nos corredores do poder, Lutero foi convocado a renegar suas ideias. Em 1521, ele foi chamado à Dieta de Worms, onde enfrentaria não apenas líderes da igreja, mas o próprio imperador Carlos V. Os olhares frios de dezenas de bispos e nobres recaíam sobre ele. Você retrata suas palavras? A voz do inquisidor ecoou pela sala. Lutero respirou fundo. Sabia que sua vida estava em jogo. Se ele se retratasse, seria uma derrota pessoal e espiritual. Se mantivesse sua posição, poderia ser queimado como herege. Ele, porém, manteve-se firme. Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude, respondeu, sua voz reverberando pela câmara, selando sua posição contra o poder de Roma. O silêncio da sala foi quebrado pelo murmúrio de surpresa e indignação. Ponto de virada, Lutero foi declarado herege, e sua excomunhão não só o isolou da igreja como também o colocou em risco mortal. Agora, ele estava em uma encruzilhada, fugir e salvar a vida ou continuar lutando. Enquanto Lutero fugia de Worms, temendo pela própria vida, ele encontrou um inesperado protetor em Frederico, o sábio, príncipe da Saxonia. Sob seu abrigo, Lutero se refugiou no castelo de Wartburg. Ali, escondido do mundo e dos inimigos, ele começou a maior obra de sua vida. Embora não pudesse mais pregar abertamente, Lutero tinha uma arma poderosa em mãos, as Escrituras. Com determinação inabalável, ele traduziu a Bíblia para o alemão, dando ao povo o direito de acessar a palavra de Deus sem a intermediação da igreja. Sua tradução não só unificou o idioma, como também acendeu o fogo da reforma. Pela primeira vez, a fé cristã poderia ser lida e compreendida por todos, e não apenas pelos clérigos. No entanto, enquanto Lutero trabalhava no silêncio de Wartburg, o movimento que ele havia iniciado ganhava vida própria. Em várias partes da Alemanha, igrejas começaram a se libertar da autoridade de Roma. O protestantismo, com suas ideias de salvação pela fé, liberdade religiosa e rejeição à hierarquia eclesiástica, se espalhou com a mesma força de uma tempestade. Lutero, um monge solitário que ousou desafiar Roma, tornou-se o símbolo de um avivamento espiritual que mudaria o cristianismo para sempre. Mas a verdadeira vitória não foi apenas teológica, foi a quebra das correntes que por séculos amarraram a fé às estruturas de poder. Lutero havia sentido uma chama de liberdade que queimaria por gerações. Clímax, Martinho Lutero não apenas sobreviveu à excomunhão e à perseguição, mas também viu sua visão florescer e transformar a Europa. O poder de suas palavras, alimentado pela convicção inabalável, gerou um dos maiores avivamentos religiosos da história. Conclusão, e Lutero, o homem que começou sua jornada atormentado pelas sombras de Roma, terminou como líder de um movimento que desafiaria impérios e mudaria para sempre o cristianismo. Seu legado se estendeu muito além das suas 95 teses, e ele foi o símbolo de uma nova era, onde o poder da fé foi devolvido ao povo, e não aos tronos de mármore.